Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma seleção de suculentas, principalmente equevérias, que estão lindando aqui no cantinho. Aconteceu um acidente, acabou de acontecer um acidente, eu fui mexer na minha mahogany aqui, ó, para mostrar para vocês, e ela acabou caindo no chão, mas eu vou deixar ela nessa seleção porque ela é muito linda, apesar de agora ela tá com umas 3 a 4 folhas quebradas aqui, ó. Acabou quebrando umas folhas, acabou caindo a pedra que estava segurando o vaso aqui, porque ela tá pendente, ela tá muito pesada por causa das hastes florais, que eu quero muito tirar a muda dessa planta aqui, que ela é única aqui no jardim. E olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou, ó. Olha aqui as folhas, acabou de quebrar, agorinha há pouco. Olha só o brilho do orvalho agora do outono e inverno. Essa época é a melhor época para se cultivar cactos e suculentas por aqui. É uma época que diminui as pragas e as plantas ficam numa coloração mais bonita. Então eu resolvi fazer essa seleção porque, apesar de algumas equevérias estarem em dormência, na verdade é para todas estarem em dormência, né? Tem muitas aqui que estão lindas, então eu vou mostrar algumas para vocês aqui nesse vídeo hoje. A primeira que eu estava arrumando aqui, ajeitando por causa do peso das hastes florais, essa é a mahogany, que fica nessa coloração vermelha o ano todo. Para quem é iniciante, já vou deixar bem frisado aqui que a mahogany ela não fica vermelha só no inverno. Para quem não sabe, eu moro aqui no sul, então aqui no sul tem várias plantinhas que são verdinhas durante o ano. Porém, nessa época com o frio, elas ficam assim com bordas avermelhadas, se não todas vermelhas, sendo que durante o ano elas são verdinhas. Tipo aquela menina linda ali que é a Dimineitênio. A multicaulis também. Aí eu vou mostrar para vocês a multicaulis com a floração ali. Então a primeira menina linda aqui, que tá coberta de sulfato de cobre, ó, tira um pouquinho a beleza, né? Infelizmente, mas é uma coisa que eu sempre tenho que ter a rotina de fazer aqui. Tome muito cuidado quando você for fazer a aplicação de sulfato de cobre, porque pode queimar sua planta, até em mormaço. E para quem não conhece cochonilha, aqui tem uma, ó, deixa eu tirar aqui. Uma danadinha, essa daqui é cochonilha de carapaça, acabou caindo. Então, essa menina linda aqui é uma planta que ela fica vermelha o ano todo, que é um ponto, sim, para mim, positivo. Eu não preciso estar necessariamente no inverno para estar com uma planta colorida. Ela é linda, muito linda, gente. E pela primeira vez ela tá dando flor. Ela tá com uma haste floral bem grande, só que ainda não chegou a abrir as flores. Então, assim que ela abrir, eu quero também aproveitar e tirar essas folhas aqui para testar, fazer muda dela das folhas, porque eu ainda não testei. E também vou fazer o corte da haste floral, vou plantar também, já que essa planta aqui é única. E é de fácil cultivo, tá, gente? É uma planta muito fácil de cultivo. Ela veio para cá, para esse canto, e já deve estar fazendo um ano aqui. Aqui rachou, ó, que pena, acabou rachando também mais uma folha. Mas faz parte, né? Faz parte de youtuber aí que cuida de planta e queria mostrar para vocês uma planta perfeita. Tava perfeita, mas agora eu tô mostrando ela toda estrupiada. Fazer o quê, né? Acidentes acontecem, né? É muito linda. Olha, é uma planta assim magnífica o ano inteirinho. E por incrível que pareça, não é garantia de que as nossas plantinhas que estejam florindo estejam em estado ativo.
até é uma echeveria, não é para estar em estado ativo agora no frio, porém ela está dando flor, então disso eu não entendo para estar falando com vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a multicaulis. Eu até tô na parte de trás da casinha para mostrar direitinho, para não formar sombra aqui e acabar atrapalhando de eu mostrar a floração dela. Olha aqui a floração, que coisa linda que é. É muito fofa essa floração vermelha da multicaulis. Ela tá toda florida, assim como a mahogany também tá florida agora no outono e inverno. A multicaulis também, olha só, maravilhosa essa planta. Até acabei passando o sulfato de cobre um pouco forte, eu vou ter que dar uma enxaguada aqui, ó, tá vendo? Não chegou a queimar, até porque o sol tá fraco, mas não é legal fazer uma mistura de sulfato de cobre muito forte, tomem cuidado aí. Deixa eu mostrar a beleza dessa planta, olha aqui. Que coisa linda! Ela é uma planta que durante a primavera e verão, ela fica assim numa coloração mais verde. Assim, às vezes ela continua com as bordinhas vermelhas. Espero que ela fique ainda mais vermelha. Ela tá assim com os caules e as hastes florais aqui bem vermelhinhas, porém as rosetas, elas não estão bem vermelhas do jeito que eu gostaria que ela ficasse. É uma planta também de fácil cultivo, é uma planta que ela acaba ficando vermelha agora nessa época de frio, e é de fácil cultivo, eu acho de fácil cultivo. Fica em formato de arvoreta, muitos aí que me seguem gostam muito desse formato, né, de arvoreta. É linda e dá uma floração mais linda ainda, olha só. Ai, gente do céu, olha a coloração da minha Fantastic, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Linda, não é echeveria, porém ela é linda, linda, linda. Deixa eu mostrar para vocês essa menina aqui. Essa daqui, deixa eu ver o nome dela. Essa daqui é a Alba Beauty. Olha que lindeza que tá essa planta, gente. Deixa eu firmar ela bem aqui na minha mão. Pera aí, aqui, olha só, que lindeza. Quando eu recebi essa plantinha, ela era bem pequenininha. Ela não chegava na borda do vaso. Ela tinha até uma outra companheira de vaso, porque elas chegaram bem pequenininhas. Elas devem estar por volta de 7 meses. Eu vou procurar o vídeo onde eu deixo a identificação e a abertura da caixinha dela. Ela veio lá da Karina. Ela tem plantinhas maravilhosas, faz álbuns lá no Facebook. Então, se você quiser plantinhas saudáveis, olha, dê uma procurada lá nos álbuns dela, que ela tem muita planta maravilhosa, saudável e que vai ficar assim, ó, depois de uns meses, gente. Ela chegou, se eu não me engano, no verão, na primavera ou verão, foi numa época quente, desenvolveu bastante. É uma echeveria que mesmo agora no inverno, ela tá lindando. Ela tinha uma companheirinha de vaso aqui que eu tive que tirar porque ela cresceu bastante. Eu gosto muito de plantinhas assim que são gordinhas, com as folhas gordinhas, porque elas têm muita reserva de água. Então você tem que tomar bastante cuidado na rega, tem que caprichar também aqui na drenagem. E lembra muito o cultivo das agavoides. Então, quando eu adquiro uma plantinha que é assim bem gordinha de folhas, eu sempre tenho na minha mente tomar cuidado com a rega e também fazer bastante drenagem no vaso para não correr o risco de melar a plantinha. É uma plantinha que tem sido fácil de cultivo e ela estava sendo cultivada sob o telhado transparente, porque eu ainda não tinha bastante experiência com o cultivo dela.
ela até tá torta, ela não tá centralizada no vaso, porém dá para perceber que as bordas já estão ultrapassando a borda do vaso, tá vendo? Ela tá ultrapassando quase 1 centímetro para fora, se for analisar o tamanho do vaso aqui, né? Então, como eu não tenho, às vezes, experiência com uma plantinha nova, eu cultivo lá embaixo do telhado transparente. Olha só o solzinho. E depois, eu vou arriscando deixar ela um pouquinho mais para fora. Depois que eu vi que ela estava precisando de mais sol, eu peguei e trouxe ela para cá, para a casinha das suculentas. E é aqui que ela está sendo cultivada agora. É uma planta maravilhosa e ela tá lindando agora nesse outono e inverno, porque ela tá ficando assim, ó, com as pontinhas todas pintadinhas, tá vendo, ó? Olha só, no solzinho da manhã, que coisa linda que ela tá ficando. Tá muito linda e ela é muito, muito gorducha. Olha só, as folhas são bem, bem gordas. O difícil agora vai ser eu colocar ela no lugar. E aqui na casinha dos suculentas, gente, eu arrumei espaço para colocar várias plantinhas que estavam sendo cultivadas lá embaixo do telhado transparente e trouxe para cá. Ali também, ó, eu trouxe várias plantinhas. Fiz uma bancadinha alta para os meninos não fazerem xixi, aquela de vidro. Eu tô com a planta na mão agora e não consigo mostrar para vocês. Deixa eu colocar ela aqui no chão. E depois eu arrumo ela no lugar. É aquela bancadinha que eu fiz de vidro lá que eu tô falando para vocês. Eu trouxe várias plantinhas numa bandeja. Outro dia eu faço um tour ali, mostro para vocês como é que tá esse cantinho aqui, que tem muito sol. Se eu não me engano, dá 9 horas de sol aqui. Até trouxe as minhas perles para tomarem mais sol também. Tem várias plantinhas ali que eu trouxe de lá, debaixo do Eternite transparente para tomar sol. Tem algumas plantinhas também de latinhas que eu preferi trazer para cá também. E aí eu faço um tour outro dia para vocês, mostrando como que tá aquele cantinho ali. Eu coloquei alguns tijolos. Eu, na verdade, queria fazer outra prateleira de vidro, só que eu tive que colocar muito tijolo ali embaixo, porque eu tenho medo de, na hora de eu regar o sol, esquentar esse vidro e acabar estourando, como aconteceu com aquele vidro de fogão, que eu até tenho vídeo no canal. Então, deixa eu mostrar aqui a atualização dessa menina aqui, ó. Aí lá, gente, eu faço um vídeo só daquele cantinho para vocês, tá bom? Aí aqui, gente, até a Márcia deu a dica para mim, faz uma adubação nessa plantinha para você ter mudinhas. E foi o que eu fiz, ó. Só que o adubo, o osmocote que eu achei para comprar, não é 10-10-10, é o 15-9-8, se eu não me engano. Então, eu coloquei um pouquinho ali para ver se ele me dá mudas, e mesmo assim eu tirei várias folhinhas, porque eu acho que ele vai morrer depois da floração. A floração é essa daqui, ó, é uma florzinha amarela, muito, muito linda. Eu amo flores amarelas, até deixei a haste floral aqui para mostrar para vocês, não joguei fora. Essa plantinha aqui é um Lenophyllum latum. É uma planta assim que eu acho maravilhosa. Ela não é de fácil cultivo, eu não acho ela de fácil cultivo. Ela gosta, mesmo no verão, de permanecer com o solo seco. Então eu rego abundantemente, até porque ela tá com uma Dusty Rose que também tá lindando agora nesse outono e inverno. E aí eu acabo regando igual, mas deixando a Dusty Rose às vezes passar um pouquinho de sede, porque ela tá aqui junto. Se eu conseguir mudinhas dela, eu vou fazer um vaso individual, como eu tinha antigamente, até porque o vasinho individual que eu tinha antigamente, as plantinhas floriram e acabaram morrendo. Eu tenho vídeo mostrando ela na floração dela, que é muito, muito linda, né? Que é essa hastezinha aqui que eu mostrei. E aí eu vou, se eu conseguir fazer mudinhas,
eu vou fazer um vasinho individual e vou cultivar ela num vasinho só dela, para cuidar dela melhor. Então, futuramente eu dou atualização para vocês se essa plantinha morreu aqui, junto com a Dusty Rose, que é uma planta magnífica, linda, 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 que está aqui também na casinha das suculentas. Então, eu vou ficando por aqui. Essas vão ser as plantinhas que eu vou mostrar para vocês hoje, na minha mahogany, a multicaulis, que tá linda nessa floração, o meu Lenophyllum lato. Prometi de mostrar para vocês aquela plantinha ali. Vamos mostrar essa daqui, né? Não vamos acabar o vídeo sem mostrar essa lindeza aqui para vocês, que tá linda, linda, linda. Não é Echeveria, é uma Kalanchoe Fantastic, que tá num vaso super pequeno. E eu aconselho a vocês, se você quer uma planta colorida, você que mora aqui no sul, e aproveitar esse frio para essas plantinhas ficarem assim, desse jeito, gente, vaso pequeno, aproveita o frio, dá assim, deixa o solo seco por mais tempo também, que ela fica nessa coloração espetacular. Tá muito linda, né, gente? Maravilhosa. O que vocês acharam da minha Fantastic? Tem até mudinha de alguma coisa ali, não é mudinha dela. Linda, tá magnífica com esse friozinho. Então, pessoal, é com essa magnífica plantinha que eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero aproveitar já o ensejo para agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que deixam seus comentários, a todos que estão assistindo o canal, a todos que muitas vezes deixam dicas aqui para mim também. Então eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês e muito, muito obrigada pela companhia. Que Deus guarde cada um de vocês que me ajuda aqui também, porque muitas vezes eu trago dicas para vocês, mas vocês também me ajudam muito. Muito, muito obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um tour mostrando as minhas plantinhas aqui. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!